ponteiro mais segundo atacante. E nesse esquema eu acho que isso fica potencializado na medida em que o processo de articulação pode ficar com o Tabata, fixa os três, Tabata vai armar e o Wesley fica mais solto como segundo atacante. Por que eu vejo dificuldade também, menos pela formação, mas mais pelos desfalques? Aqui é um desfalque importante, Ramon no lugar do Bernabé. O Bernabé é um grande desfalque. Quer que eu levante? Quer que eu levante? Por favor. Vamos levantar então. A brilhante o nosso campinho Fica tático melhor aqui aqui, do né? Internacional. Coisa rapidinha aqui, tá? Obrigado, tem razão. Aproveita para construir que depois eu vou destruir. Não tem como, cara. Não tem como. Constrói que depois Não tem como tu destruir. Posso fazer um convite para a torcida do Inter? Pode. Após a análise tática de Carlos Guimarães ao vivo, aqui no Donos, José Olavo Bisol, vice-futebol do Internacional, conosco direto lá de BH. Então tá, não perca, porque tem atração direto de BH. Olha só, os dois grandes desfalques, tá? Aqui é um desfalque, o Bernabé é bem superior ao Ramon. O Bernabé dá uma jogada que o Ramon até agora não deu, que é a jogada de ser um escape pela ponta, vocês conhecem muito bem. E como o Wesley, para mim, é cada vez mais um segundo atacante, ele vai se mexer um pouquinho mais por dentro. A jogada do lateral pelo corredor, ela é muito importante. É por isso que joga o Thiago Maia, é por isso que ficam três volantes. Cobertura aqui, esse aqui sobe e esse aqui fecha, tá? Movimento sincronizado. O problema é que o Ramon não é o Bernabé e os movimentos que o Ramon faz e a qualidade que o Ramon tem não são semelhantes ao que o Bernabé pode render. Segundo desfalque importantíssimo. Eu não acho o Ronaldo mau jogador, tá? Mas não é Fernando. Fernando é desfalque sempre. É um jogador que amplia o meio de campo, controla o setor, já falamos sobre isso. E o terceiro desfalque é o Alan Patrick, né? Nota que aqui não tem ninguém. Quem é que vai ficar aqui? Quem é que vai armar esse jogo? Eu acho que o Tabata vai fechar, o Wesley fica como segundo atacante, segura com os três volantes. Eu acho que a gente vai esperar um Internacional mais marcador, um pouquinho mais fechado e menos aberto no jogo de hoje. Da espinha dorsal, para mim, ela conta com 5 jogadores, né? Fernando, Alan Patrick, Bernabé, não 4 jogadores de Vitão, só o Vitão tem campo, então é um time bem desfalcado. O Inter vai enfrentar a seleção do Ancelotti, pelo amor de Deus. Olha só, o Gamba... Rapidinho, bem rapidinho. BH. Tá, assim, ó, não é corneta, tá? Mas assim, ó, Tabata não tá jogando nada, Ramon não tá jogando absolutamente nada, Ronaldo não existe perto do Fernando, 3 volantes sem o Fernando vai ficar muito ruim, porque o Fernando é o melhor com a bola no pé. Eu acho que o Inter vai sofrer muito no jogo hoje. Essa escalação do Inter tem tudo para perder pro Atlético Mineiro. O Inter não perde hoje lá em Minas Gerais. O Inter não perde? Não perde. Muito bem. Vamos lá. Vamos voltar para BH, concentração do Internacional. José Olavo Bisol, vice-futebol do Internacional, já está lá com sonda, com Ernest. Gentilmente vai atender o Donos para falar sobre esse jogo importante do Inter hoje contra o Atlético Mineiro, porque depois para tudo em função do Mundial de Clubes. Vamos lá, sonda, Ernest, com vocês. É isso, Gamba. Já estamos aqui com o José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Inter, que vai nos atender aqui na concentração do clube. Já agradecendo também a assessoria de imprensa do Internacional, que disponibilizou o José Olavo Bisol para conceder essa entrevista. Bisol, muito boa tarde para ti. E já queria lhe encaminhar a primeira pergunta sobre justamente essa recuperação no Campeonato Brasileiro. O Inter tem focado nas Copas, e já deixou muito claro isso abertamente na Libertadores e na Copa do Brasil. Então a importância da partida de hoje, como o Inter está encarando esse duelo contra o Atlético Mineiro. Boa tarde. Boa tarde, Sonda. Boa tarde, Ernest, que está aqui também presente. Ao Gamba, a todos aí que estão no estúdio, em especial aí ao nosso torcedor colorado que nos assiste. Bom, aquilo que nós estabelecemos como planejamento, que no início do ano seria um foco maior em razão do calendário, de utilizar a força máxima no Campeonato Gaúcho, acabou que isso, nós tivemos o atingimento dessa meta e pós-Campeonato Gaúcho nós estabelecemos que 60 dias seria 60 dias para jogar os 3 campeonatos, para chegar nesse momento aqui da parada, com as classificações nas Copas e não se distanciando do pelotão de cima. O que a gente deixou a desejar nesse planejamento, é bem verdade, é a questão do Campeonato Brasileiro, o que nos remete a ter mais atenção, mais capacidade de mobilização para este jogo de hoje, que é um jogo extremamente importante, um jogo que a gente precisa sair com um resultado positivo e que nos remete também para o nosso planejamento agora nessa parada que será extremamente importante para fazer a recuperação dos atletas, seja do ponto de vista físico, mental, as férias que vão ser dadas aos atletas aí em razão desse período,
Mas que a gente, embora não tenha tido êxito completo naquilo que a gente planejou, a gente imagina que tem capacidade sim de se remobilizar, de buscar as vitórias no Campeonato Brasileiro e também fazer os enfrentamentos que são importantes nas Copas. Então, passa por esse momento do jogo de hoje, mas passa fundamentalmente também por essa parada aí para a gente poder fazer a nossa recuperação. Bisol, também te agradecer aqui de estar conosco, né, e mandar um abraço para todo mundo que está no estúdio, uma boa tarde para todo mundo também nos donos da bola. Mas concordo um pouco contigo na questão, né, do planejamento. 75% a gente poderia colocar que foi bem feito agora no primeiro semestre, né? Campeão gaúcho, classificado na Copa do Brasil, classificado na Copa Libertadores, e está correto. Campeonato Brasileiro precisamos retomar, recuperar. Mas como é que vocês estão enxergando a questão do segundo semestre? Não só da recuperação do departamento médico, dos reforços, mas até mesmo os adversários. Flamengo, por exemplo, sem o Arrascaeta no primeiro jogo, agora o Gerson indo para o Zenit, Bruno Henrique envolvido, né, com questões aí fora também do futebol, e o Fluminense. E, obviamente, a retomada do Campeonato Brasileiro. Primeiro, são 2 enfrentamentos muito fortes, né? E falar especificamente do Flamengo é falar de um clube com orçamento enorme, com investimento enorme, com uma folha salarial enorme também. Mas que, para nós aqui, que a gente trabalha o dia a dia, entende os processos que estão sendo trabalhados aqui e a capacidade do nosso elenco, a gente acredita em fazer um grande enfrentamento e já fizemos isso em momento anterior. Claro, um campeonato diferente, era o Campeonato Brasileiro. Nós fizemos um enfrentamento, foi o primeiro jogo nosso do Campeonato Brasileiro, fizemos um enfrentamento lá com possibilidade, inclusive, de ganhar o jogo. Agora, o que tu trazes assim, de informação, que as questões que podem acontecer no futuro, é exatamente o dilema que a gente vai viver na janela agora, porque a janela ela é para as férias, ela é para a recuperação de tudo isso que eu falei, mas ela também se estende para muito além do campeonato da Libertadores, da Copa do Brasil, a janela de transferências. Ela vai mais além. Ou seja, é uma janela em que muita coisa pode acontecer e que pode ser que aconteça no início ou não. Porque o que a gente vê hoje no futebol? Primeiro que é consenso, né, que está uma bolha, os valores praticados aí estão absurdamente incomparável com anos anteriores, e que a gente até se preocupa de como isso vai gerar no futebol em geral, mas há uma prospecção muito grande no futebol hoje que faz também daqui a pouco uma estratégia de que se utilize do final da janela para a solução de alguns clubes, pegar alguns clubes no desespero, pegar alguns clubes que tenham necessidade de venda ou até mesmo de compra, fazer com que espere a movimentação desse mercado muito competitivo que está nesse momento. Para nós, muito além da recuperação física, mental, é um momento que a diretoria não para de trabalhar no que diz respeito ao mercado, no que diz respeito até às prospecções, porque o nosso departamento, e eu falo do Capa em específico, ele não trabalha somente nas janelas, ele na verdade tem uma atuação perene, onde ele neste momento é mais demandado de um histórico de trabalho que está sendo feito, e não só da análise do nosso elenco, mas também da análise do mercado, tudo isso linkado, evidentemente, né, e aí o torcedor colorado tem acompanhado isso de forma muito presente na vida hoje dos torcedores, que é a realidade financeira do clube, onde nós temos um orçamento lá pré-estabelecido pelo Conselho de Gestão, aprovado no Conselho Deliberativo, que nos remete à situação de ter que vender atletas e também nos remete numa menor capacidade de investimento. O que significa dizer que nós temos que ter mais eficiência, criatividade, e é isso que a gente tem buscado dentro do departamento. E aqui para nós, daquilo que a gente vem falando lá no início do campeonato, no início do ano, que a nossa manutenção do elenco era importante. Nós fizemos. Que nós íamos fazer contratações específicas. Fizemos. O maior investimento que nós fizemos era sim ou sim, que era o Bernabé, que está nos dando o resultado e está nos ajudando. Agora, nesse momento, não vamos fugir dessa realidade, mas vamos sim buscar ser eficiente e manter a capacidade competitiva. Muito obrigado, então, Gamba, e agradecendo ao José Olavo Bisol, que nos atendeu rapidamente aqui na concentração do Internacional. Bisol, desejo aí sucesso no futuro do trabalho e uma vitória hoje para o torcedor do Inter.
Obrigado, Sonda. Mandar um abraço a toda a torcida colorada, deixar muito claro aqui que a mobilização é geral para esse jogo de hoje. Todos têm convicção aqui da importância do momento que a gente está vivendo e o quanto o resultado hoje nos gera não diria uma tranquilidade, mas uma capacidade de melhor reorganização agora para essa parada. E duas coisas, né? Vocês que estão assistindo aos Donos da Bola, a repercussão e a continuidade do bate-papo agora com o José Olavo Bisol, você tem na Rádio Bandeirantes, ao final da tarde também, ao longo aí da programação da Rádio Bandeirantes. E respondendo também ao Pedro, né? Não vamos enfrentar a seleção do Ancelotti, mas hoje eu estaria muito mais preocupado, né, se eu estivesse enfrentando o CSA, o Mirassol, defendendo o Deportivo Luquenho, né, e todos esses grandes clubes aí que o co-irmão, né, enfrentou. Forte abraço. Muito bem, viu, só deu uma resposta para ti. Sabe o que é isso? É aquela velha ensurrada acusada. O Alexandre é o seguinte, é festa da tainha entre a Mandaí, sabe? Larga a tarrafa e aí lá na ponte e escolhe. O Galvão. Galvão, diga latino. Sentiu? Isso aí. Ribeiro, por que o Internacional não perde hoje? Por alguns argumentos que eu vou tentar elencar aqui para vocês, tá? Eu, ao contrário do que disse o Bruno, eu acho o jogo do Grêmio muito mais perigoso que o jogo do Internacional. Tu acha? Exatamente pelo cenário montado. Há uma grande expectativa, né? Acho que o torcedor do Grêmio vai hoje, né? 23 mil a expectativa de público. Porque o time vem de vitórias importantes e tudo mais. Há um período de treinamentos, beleza. E o Corinthians, obviamente, tá bem... Foi? Não, pode seguir falando, velho. Eu acho que eu estou me estendendo isso. Não acho que estou estendendo. Aqui vaza no ar, isso aí a gente já falou várias vezes. Vai, segue. Então, eu acho que o Grêmio, os seus limites técnicos é que impõem essa dificuldade. E acho que o Corinthians vai ser competitivo. Seria uma surpresa muito grande em 5 treinamentos o Grêmio subir de produção. Por isso eu acho o jogo muito complicado. É um jogo parelho. E acho que no jogo do Internacional, meu caro Gamba, o Internacional, ele mesmo sem o Alan Patrick, é que eu não confio no Atlético Mineiro. Essa é que é a grande verdade.